tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar pra vocês, né? Falar um pouquinho do que tá acontecendo, compartilhar, né? Com vocês algumas situações que tá acontecendo. Hoje eu tô gravando aqui deitada porque a gente tá fazendo frio. Eu nem consegui levar meu filho menor pra creche, porque eu fiquei com dor. Nossa, aqui a temperatura desceu de um jeito. Aí eu tô aqui na cama tomando um café solúvel porque tava muito frio. E aí eu falei, eu vou fazer. Pra quem não me conhece, meu nome é Helene Santos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, curte, compartilha, né? Compartilhe com alguém que também gosta desse tipo de conteúdo. E me ajude ao canal crescer. E que Deus abençoe seu dia, ou sua tarde, ou sua noite. O horário que você está assistindo esse vídeo, tá? Primeiras coisas que eu vou explicar um pouquinho é sobre a questão da casa, que eu falei muito, né, nos 2 vídeos anteriores que vocês viram. Que eu estava preocupada, eu estava resolvendo uma questão da casa. Primeira coisa, gente. A casa, digamos assim, que é nossa. A gente comprou o terreno. Há 4 anos atrás a gente comprou esse terreno. Eu estava grávida do meu 3º filho. Perdão, gente, do meu 2º filho. Do meu 2º filho. Eu tava com 4 meses. E aí a gente tava morando de aluguel. E aqui na Ilhabela, gente, é um lugar que é muito caro. É muito bom para se viver pelo fato do trabalho, mas também é muito caro pela questão do aluguel, pela questão de comida, de alimento, tudo. É muito gasto. E aí quando meu marido descobriu que eu estava grávida, ele tipo que meio que se desesperou, porque ele, né, a gente tava morando de aluguel, ele tava meio parado assim, ele tava fazendo poucos trabalhos, poucos bicos, ele trabalha como pedreiro. E ele tava fazendo poucas coisas, não tava vindo trabalho, e ele ficou meio preocupado pela questão de que a gente não tinha de onde tirar um enxoval, de onde fazer as coisas. E de aluguel seria mais difícil ainda. E aí foi quando um colega conhecido dele indicou a ele esse terreno, falando que alguém estava vendendo e que não seria muito caro. Porém, a gente está aqui na Ilhabela. Ilhabela não é um lugar que tenha terrenos baratos, a não ser que não sejam legalizados. Então é tipo como se a gente comprasse de uma pessoa que estava invadindo o terreno. Então a gente não tem um documento realmente de posse desse terreno. A gente só tem o documento de compras e vendas. Mas mesmo assim, meu marido decidiu arriscar, né? Ou era arriscar, ou a gente pensou em voltar para nossa cidade no interior, porque senão a gente não ia conseguir arcar. Ele pensou duas formas. Perdão, gente. Ele pensou de 2 formas. Ou eu ia pra Bahia junto com meu filho e tinha um bebê lá, e depois, quando ele estivesse estável, ou até mesmo depois de ganhar um certo valor, ele ia voltar pra lá, ou senão a gente arriscar esse terreno. Eu achei melhor arriscar o terreno porque eu não queria voltar pra lá, gente. Porque eu tive o meu primeiro filho lá e eu sei como é difícil as coisas. E aqui, 1000 vezes, é muito mais fácil você conseguir tudo, né? Então eu falei, não, eu não vou pra lá. E aí a gente arriscou. Na verdade foi ele, mas eu fiquei meia receosa no início. Não vou mentir pra vocês. Eu fiquei meia com o pé atrás, porque muitas pessoas falaram que não ia dar certo, que aqui a prefeitura não deixa, que ia tirar de logo o ponto de entrega, que eles não ligam pra quem tá, se você tá grávida, se você tem filho, nada. Eles iam tirar de qualquer maneira. Só que aí, né, eu vi, né, que ele tava incentivado a fazer essa casa. Então eu falei pra ele, vai lá e faz. Pra você ter uma ideia, a gente não tinha nenhum valor para pagar o terreno, a gente não tinha um valor. Ele estava trabalhando, ele tinha começado a trabalhar em uma obra num certo local de início, e ele não tinha um valor.
Só que aí ele se virou nos 40 para dar pelo menos a metade do valor do terreno, menos a metade, quase mente. A gente ficou basicamente entre comer arroz, comer um arroz, um mortandela, arroz, feijão, mortandela. A gente ficou quase um mês comendo só isso. Mas pelo menos a gente tinha, né? A gente tinha, ele comprou umas bolachinhas de sal e a gente ficou naquilo, porque ele não tinha condições nenhuma de comprar mais nada por enquanto, porque o dinheiro que ele tava trabalhando para receber era para pagar o terreno. E aí outro ponto, né? Como é que vai construir uma casa se não tem nem dinheiro para comprar nenhum material, nada? E aí foi quando Deus abençoou o cara que estava trabalhando, estava com umas madeirites e falou bem assim, olha, se você realmente construir, você pode levar para você. E aí ele deu as madeirites, doou as madeirites para o meu marido. Até então a gente só tem alguns pedaços dessas madeirites, que é nas janelas. A gente tem na janela do quarto daqui da gente e tem do quarto do meu filho. E uma que a gente coloca na porta dos fundos, porque aí não tem porta. A única porta que tem ainda é só na frente. A porta de entrada, a porta do fundo ainda não tem. É tudo de madeirite ainda. A gente fecha com madeirite. E aí ele construiu de um dia pro outro, gente. Ele fez assim, ó. Virou. Ele construiu de um dia para o outro. E ele ficou a noite toda construindo. E enquanto eu fiquei lá em casa, eu peguei, ainda consegui fazer uma comida, né? Que eu não sabia a situação que estava aqui. Tentei organizar o máximo possível que eu podia. E aí, quando foi pela manhã cedinho, a gente se mudou. Quando a gente chegou aqui, o chão era barro mesmo, aquele barro bem, sabe? Bem laranja, sabe? Aquele bem grudento. Aí ele não tinha ainda nenhum ternite. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei, aí ele veio juntamente com o colega dele e colocou os ternites. A gente já estava aqui dentro de casa. E a gente ficou. E ele ficou basicamente uma semana para ver o pessoal da fiscalização, que eles sempre vêm. E eles vieram, realmente, fizeram o embargo, desanimaram a gente totalmente, totalmente, dizendo que a gente não ia conseguir ficar aqui, que a gente ia sair, que esse terreno, além de ser da prefeitura, estava em um processo porque tem um terreno que não é o nosso, gente. A gente acaba descobrindo depois que uma parte daqui de cima da casa da gente para lá está em processo judicial, né, com a prefeitura contra um dono que se diz dono, que tem um documento do território. E aí eles estão em processo judicial. E aí ele falou que não tinha como eu ficar, mesmo se, por exemplo, a prefeitura liberasse, o dono poderia tomar da gente, né? Daquele tempo foi o que eles disseram pra gente e que a gente pensou. Porém, a gente descobriu depois que a nossa área não é a área que está em processo judicial, que deu até um certo alívio, entre aspas, né? E aí tudo bem. Aí ele deu o papel de embargo, né, que se torna um documento, e deu multa para ele pelo fato de ele ter cortado algumas árvores para estar construindo aqui. Tá bom. Aí e botou medo da gente, dizendo que a gente não ia ficar, que ia demolir, que ele ia tirar a gente daqui, sabe? Só que aí tudo bem, né? Enquanto tava falando, não tava fazendo. Depois de uma semana eles voltaram e a gente fez um cercado com uns arames para colocar as roupas, sabe? E também para tipo fazer uma marcação. Eles vieram, cortaram os arames que tava. Eu tentei até filmar, mas não consegui. Eles falaram que se aquele vídeo saísse, que ele ia processar a gente e tudo mais, tá bom. Aí a gente deixou pra lá. Aí depois ele conversou com o meu marido, né, de novo, dizendo que não tinha jeito, que a gente ia sair daqui. E tudo bem, né? E a gente continuou aqui. E aí,
Isso se passou tempo, né? Aí eles vieram essas 2 vezes. Depois a ambiental veio conversar, veio 2 vezes para conversar com ele. Só que na primeira vez que ele veio, eles perguntou sobre o documento. Eu não sabia qual documento era, pensei que era um documento de embargação. Eu falei que ele já tinha, só que o documento da ambiental é as multas das árvores, sabe? E não é diferente da prefeitura. E aí eu não sabia direito, só que eles vieram conversar comigo. Depois eles vieram novamente, só que aí eu estava trabalhando. Quem estava aqui foi meu irmão foi. Isso depois de 1 ano e pouco que eles vieram, 1 ano e meio. Eles voltaram novamente, vieram aqui. Eu já estava trabalhando. Enfim, desde então a gente estava vivendo bem aqui. Não teve mais problema, não teve mais. Eles vinham outras vezes, só tirou uma foto, conversou com meu esposo e foram embora. Nunca mais teve mais questão de ordem, de demolição. E também meu marido foi chamado para ter depoimento pelo fato de que alguém passou, né, o terreno para ele. Então essa pessoa criminalmente criminalmente ela é errada por fato de que o terreno não é dela, para ela estar vendendo. Então ele foi chamado para ter depoimento, só que aí tudo bem. Ele depois vem para casa. Eu fiquei muito preocupado porque eu pensei que também ia ser preso pelo fato dele ter comprado, né? Enfim, gente. Aí tudo bem, passou-se. A gente tem o quê? Vai fazer completar 4 anos aqui dentro da casa. E agora, né, como vocês sabem, eu tô grávida de novo. E agora, gente, nessa... agora que já tem mais casas e tudo mais, a gente tá ouvindo uns boatos muito fortes de que eles estão planejando tirar todo mundo daqui. Só que assim, esses boatos, até então, a gente não tava muito, né, naquela ligando, né, meio assim, deixando pra lá que não vai acontecer. Só que aí, gente, um vizinho da gente aqui, que quase meditou no mesmo tempo que a gente, ele vai completar 3 anos, a gente vai completar 4. Foi um ano de diferença que ele entrou. Ele recebeu a ordem de demolição. E aí que vai o contexto, né? Ele recebeu a ordem de demolição, eles vieram botar o papel, colocaram uma placa lá embaixo, falando que tinham em casa uma embargação com ordem de demolição. E ontem mesmo o oficial de justiça trouxe um papel, novamente procurando, né, o dono, o proprietário da casa. E aí que vem, se eles querem demolir a casa, né, daquele homem, do vizinho aqui, eles também vão querer demolir da gente. Então a gente ficou assim meio agora ansiosos, né? Mas assim, ansiosos por quê? Com receio, né? Eu fiquei meio com receio, com o pé atrás. Por quê? Porque eu tava planejando, gente, eu e meu esposo tava planejando a gente se desapertar mais, porque a gente tá muito apertado, as coisas tá meio que difíceis pra nós, mas a gente tava pensando em desapertar mais um pouquinho e a gente pelo menos dar o piso, fechar aqui a casa, pelo fato de que eu vou ter o bebê e eu quero fazer uma cesariana com arqueadura. Eu não quero mais ter filho, eu quero encerrar a carreira. Eu tenho 3, estou com 25 anos e já estou completando meu 3º e eu não quero mais ter filho. E aí, quando a gente descobriu isso, tipo que deu um banho de água fria na gente, porque a gente ficou com receio de fazer e eles vêm demolir também. E, gente, não é uma questão de a gente correr atrás, porque o vizinho, era pra gente ter corrido atrás antes. Na verdade, meu marido correu atrás do advogado no início. Perdão. Ele correu atrás do início, porém, no tempo que ele correu atrás, ele não tinha dinheiro para pagar o advogado para fazer uma hora, sabe, pra gente ficar mais tempo. E o que aconteceu? Ele foi deixando pra lá. E com o tempo
como tem, olha, o sol tá aparecendo. É bom que dá uma esquentada, que tá fazendo muito frio. E como com o tempo as coisas pareciam que não ia ser demolida, e um ponto, requisito. Eles vieram e escreveram a gente, tipo, colocou umas placas. E essas placas tinham uma numeração de... E tava falando que era regularização fundiária. E um cara que se dizia da regularização fundiária falou que só ia sair as pessoas que estavam na área de risco. Porém, a casa que eles falaram que vai demolir não tá na área de risco. A mesma área de risco que eles têm, a gente tem também. Entendeu? A gente tem a mesma situação. Então, como é que ele vai tirar uma pessoa só e vai deixar as outras? É meio de se pensar. E também tem a questão de aqui ser um lugar que não tem encanação de esgoto e tudo mais. O que aconteceu? Deu uma chuva, eu não sei se vocês souberam, passou até na televisão que deu uma chuva muito intensa no litoral norte. E acabou fazendo uma cratera enorme aqui embaixo na passagem da gente. E a Defesa Civil, ela veio aqui, olhou as casas, conversou com a gente e falou que pra a gente ficar aqui, pra ter uma segurança e tudo mais, a gente teria que fazer canos, a gente teria que comprar canos de esgoto e canos de água para descer. Porque o que acontece? Enquanto a gente tá aqui, que a gente tem essa fossa, a gente tem fossa, né? A gente fez uma fossa. E a nossa água de torneira, ela desce diretamente na terra. O que vai fazendo? Vai afofando a terra e dá risco de deslizamento. Então, eles, né, já é uma brecha para eles quererem tirar a gente daqui. Então, né, na quarta-feira, que foi o dia que eu fui lá embaixo, eu fui procurar saber sobre um boato de que estavam fazendo casas para doar para as pessoas que estavam na área de risco. Mas para a gente que teria que se inscrever. Uma pessoa em si, não é um boato, né? Uma pessoa em si falou que se inscreveu nessa casa. E que, né, enquanto essa casa não estivesse pronta, eles colocaram ela num aluguel. Ela tem um terreno, né, mais afastado da gente, mas ela tem um terreno por aqui. E aí colocaram ela no aluguel. E aí eu fui procurar saber. Quando eu cheguei lá, eu me decepcionei muito. Pela questão de que o cara fingiu, eu não sei se ele fingiu, eu não sei o que estava acontecendo. Ele fingiu de inércia ou alguma coisa assim. E, tipo, ele falou que não tinha nada disso. Que não estava existindo nada disso. Que isso não aconteceu. E que não tem nenhuma lei legalizando realmente que vai fazer casa e tal. Eu falei, tá bom. E aí eu fiquei sem entender, gente, por quê? Porque a gente, eu fui, né, teve pessoas que realmente falou que conseguiu, né, se inscrever nessas casas, que eles deram um código para essas pessoas, e porque eu fui lá e eles falou totalmente ao contrário. Mas tudo bem. Na hora eu me estressei mesmo, porque tem muito que as pessoas pensam que a gente é besta, a gente vai lá sem saber das coisas, mas aí me orientaram a procurar uma pessoa lá na prefeitura, e é o que eu vou estar fazendo isso amanhã. Eu ia lá hoje, só que, gente, tava fazendo muito frio, e eu não quis levar meu pequeno pra creche, como eu falei pra vocês. E além do mais, eu fiquei suspeita de chover, porque o tempo tá todo nublado. E aqui, gente, não é questão nem de ir. De ir, eu ia com meu marido de moto. Porém, ele vai trabalhar, e ele tá trabalhando na diária. E ele não pode ficar saindo. E aí, o fato não é ir, é voltar, é subir essa ladeira. A escada, o vizinho tava fazendo uma coisa no terreno dele. E ele jogou terra na escada e tá difícil de descer. E qualquer coisa eu caio. Então, o melhor é evitar do que remediar, né, gente? Pra não acontecer, né, o pior. Então, assim, eu não fui hoje. Não fui hoje, mas amanhã, com fé em Deus, eu vou. Então, aí assim, gente, aí a gente fica assim, é por isso que eu tô um pouquinho preocupada. Coloquei nas mãos de Deus, tô mais calma. Coloquei nas mãos de Deus, conversei com Deus, Deus sabe todas as coisas.
Deus tinha falado pra gente que a gente não ia ficar aqui. Só que assim, foi revelado em uma semana e na outra já tá acontecendo tudo isso. Então assim, eu fiquei preocupada, meu marido ficou meio preocupado, todo mundo ficou preocupado. Só que a gente tem que colocar nas mãos de Deus, esperar o melhor. Ele tem o melhor pra nós. Eu creio que se Deus me tirar daqui, Ele não vai me deixar à toa, não vai me deixar num... Não, eu creio que Ele vai me colocar em um lugar melhor, né? E, enfim, gente, é o que eu queria contar pra vocês, eu queria esclarecer pra vocês isso, né? É a minha realidade, é um pouco do que eu vivi até agora, do que eu tô vivendo também. E, e é isso, gente. E aí também vem aquela questão, vou completar 22 semanas, gente, e ainda não foi me marcada a minha alteração morfológica. Tô sem condições de estar fazendo uma particular. E tem que esperar, né? Tem que esperar. Liguei ontem várias vezes pro posto de saúde, ninguém atendeu. Mandei mensagem hoje pelo WhatsApp, vamos ver o que eles vão responder. E enfim, gente, é assim. Quando a gente não tem coisa, a gente tem que esperar primeiramente em Deus e segundo nos homens, né? E enfim, qualquer novidade eu conto pra vocês. Um beijo, fique com Deus. É meio que um desabafo esse vídeo. Eu espero que vocês fiquem bem. Eu sei que, como eu também, vocês têm situações, né, problemas, mas eu creio que assim como eu vou vencer, vocês vão vencer também. Um beijo, fique com Deus. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho de notificações, tá? Tchau, tchau.